Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Eu quero ler com vocês a partir do verso de número 5. E está escrito: E havendo um motim, tanto dos judeus quanto dos gentios, com seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra um certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Aqui está. Paulo está aí na sua primeira viagem missionária, acompanhado aí de Barnabé, tá bom? Desde aí do capítulo 13, e essas cidades aqui são as primeiras cidades que esses irmãos estão chegando com a missão de pregar o evangelho. Quando nós olhamos para o texto de Marcos, capítulo de número 16, abrirei aqui para ler com vocês, Marcos, capítulo 16, e a partir do verso de número 15, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, há uma promessa do Senhor Jesus Cristo àqueles que ele estava enviando para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas do reino de Deus. E quais eram as boas novas? Que Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Jesus estava vivo. Então, aqueles que eles viram, ou então ao longe, ouviram falar que havia sido crucificado lá na região de Jerusalém, e morto, e sepultado, agora ao terceiro dia, cumpriu-se a profecia, Jesus estava vivo. A morte não pôde segurar aquele que é o príncipe da vida. E depois de ressuscitado, ele ainda aparece, diz Atos dos Apóstolos mesmo, que Jesus aparece por um espaço ainda de 40 dias antes de subir definitivamente para os céus. Então, muitos dos santos o viram ressuscitado. E esses, então, são testemunhas vivas, oculares da sua ressurreição. E eles recebem, então, esta comissão de ir pregar o evangelho e anunciar essas boas novas. E nós temos aqui Atos dos Apóstolos que, após a descida do Espírito Santo sobre aqueles que estavam orando e aguardando a promessa, esta de que o Espírito Santo seria dado lá em Jerusalém, eles ficaram aguardando, e após isso eles saíram pregando, testificando, testemunhando dessas boas novas em obediência ao seu Senhor. E agora nós temos Paulo. Saulo de Tarso havia se convertido num encontro maravilhoso, extraordinário com Jesus, quando ele estava no caminho de Damasco, indo lá para aprender
estes que anunciavam o evangelho. E ele, tendo um encontro com o Senhor Jesus Cristo, também teve a sua vida transformada e viu o Senhor e se tornou também em uma de suas testemunhas. E agora ele está aqui nesta região pregando o evangelho, no meio de muita perseguição, no meio de muita tribulação, no meio de muita angústia, fazendo a obra, pregando o evangelho. Mas quem é que dava atenção à pregação do evangelho? Quem é que dava crédito? Ora, irmãos, para se dar crédito à pregação do evangelho, é necessário que haja uma ação de Deus. Romanos capítulo de número 10, Paulo escrevendo essa carta, ele traz aqui à tona uma pergunta do profeta Isaías, capítulo de número 13, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, olhe só, mas, verso 16, nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus ou da pregação da palavra de Cristo. Ou seja, o ato de ouvir tem que ser causado pela palavra. É a palavra que dá a oportunidade do homem entender o evangelho, crer naquilo que está sendo pregado, e a partir do momento que se crê naquilo que está sendo pregado, esse homem começa a usufruir dos benefícios, das bênçãos contidas nesta mensagem que é poderosa. Esta mensagem não é do pregador, esta mensagem não é do pastor, não é do missionário, é uma mensagem que vem do alto, é a mensagem da palavra de Deus. Ouvir tão somente o pregador, ouvir tão somente o pastor, não vai mudar nada na tua vida. Mas se ouvires hoje a voz do Espírito Santo de Deus, então algo extraordinário e maravilhoso vai acontecer. Paulo estava pregando aqui na região de Listra, e o texto que eu li com vocês, no verso de número 7, e ali pregavam o evangelho. Ele também, Barnabé e os que estavam com eles ali, pregavam então o evangelho, anunciavam as boas novas do evangelho, e é exatamente isto que nós devemos fazer, pregar o evangelho. Não vale história, não vale aqui contar coisas das nossas próprias vidas, não. O que muda, o que transforma a vida do homem é o evangelho, é a boa notícia, é essa mensagem sendo anunciada pelo poder do Espírito Santo de Deus, que regenera o homem onde ela chega e provoca mudanças e transformações. Mudanças que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos e nem conseguimos explicar. E esta é a palavra de Deus. Por isso que Paulo, em Romanos, ele vai dizer: não me envergonho, capítulo 1, verso 16, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então todos aqueles que creem nessa mensagem são salvos, são alcançados pelo poder de Deus. E eles pregavam ali naquela região de Listra, e diz o verso de número 8, ali estava um coxo, um leso dos pés, e que era coxo desde o seu nascimento, ou seja, nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado. Preste atenção nesse versículo. Primeiro,
nós temos Paulo pregando. Meus queridos irmãos, quem prega a palavra de Deus sabe para quem deve pregar de uma forma específica e direta? Será que nós conseguimos identificar quem são as pessoas que serão o alvo específico do evangelho? Não, nós não sabemos. Então nós temos que pregar a todos, nós temos que abrir a nossa boca e anunciar esse evangelho. Aqueles que serão alcançados por ele, mudado, transformado, isso pertence a Deus, não pertence a quem prega. E Paulo ali estava pregando dessa forma. E agora, esse moço que ali estava, Paulo agora, fixando os olhos nele, Paulo, ele viu que o moço tinha fé para ser curado. Olha que coisa extraordinária. Muitas das vezes nós vemos na Bíblia pessoas que são movidas pelo poder da fé. E elas são impulsionadas, elas são levadas, elas são conduzidas e elas vão até onde está o Senhor Jesus Cristo e ali ou elas tocam ou elas fazem um pedido e o Senhor Jesus Cristo atende. Isso na época que Jesus estava no seu ministério terreno. Olha agora como isso aqui está acontecendo. Paulo está pregando. E Paulo olhou para aquele homem, para aquele moço ali ouvindo a mensagem. E Paulo teve um discernimento, enxergou no moço que ele tinha fé para ser curado, para ser liberto. Percebam que a fé não é do pregador, a fé não é do pastor, a fé não é daquele que está ali anunciando. A fé, ela tem que nascer também no coração daquele que está ouvindo. Então, se não acontecer isto, a nossa fé não vai funcionar. Então, preste atenção, de alguma forma, essas pessoas chegam até nós. E nós precisamos entender, enxergar que aquela pessoa, ela realmente tem fé para receber algo da parte de Deus. Esta é a condição, é fé, porque a fé é o que move o sobrenatural, é o que move o reino de Deus. O reino de Deus não é feito e não é movido por visão, por força humana, abraço da carne, é poder da fé. E todos que vão usufruir de alguma coisa precisam ter esta fé no coração, operada por esta palavra. Esta palavra vai gerar esta fé. Então Paulo, em Romanos 10:17, diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. E ali estava Paulo pregando, anunciando esta palavra. E lá estava o coxo que ouviu. Quando ele ouve, não como todos os demais ouvem, pois muitos ouvem a pregação, mas quem é que deu crédito? Quem é que vai dar crédito? Quem é que vai ser alcançado? Quem é que vai ser atingido? Há uma necessidade do Espírito Santo agir na vida desta pessoa de forma específica. E este coxo está nesta condição. E Paulo olha para ele e enxerga isso nele. A pregação surtiu um efeito poderoso na vida daquele coxo. E Paulo, ao identificar isto, ele enxerga que o moço tem fé para ser curado. Então, Paulo levanta a sua voz e vai dizer: levanta-te direito sobre os teus pés. E o texto diz que o moço saltou. Olha só, saltou e andou. Um coxo, leso dos pés, desde o ventre. Não vai precisar aqui de um fisioterapeuta. Não, irmãos, é algo sobrenatural, é espontâneo, é instantâneo aquilo que aconteceu. Ao proferir a palavra, ao dirigir a palavra a ele de uma forma direta e específica, Paulo diz: olha, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou, e no que saltou, andou. O milagre, então, aconteceu. Esta palavra deve ser pregada, esta palavra deve ser anunciada, mas para tanto, nós temos que estar cheios desta palavra.
pregador, ensinador, evangelistas, você que faz visitações, você que está envolvido com a obra de Deus, você que quer ser usado pelo poder de Deus na face dessa terra, se encha desta palavra, leia, medite, ore ao Senhor e queira entender esta mensagem. Dê atenção às pregações expositivas da palavra de Deus. Olhe, estudos bíblicos não perca. Vá se enchendo, para que quando você tiver a oportunidade de uma pregação, essa pregação, ela possa operar o milagre para a qual o Senhor enviou. O Senhor Deus diz que a sua palavra, ela não volta para ele vazia, antes cumpre o que lhe apraz. Vamos pregar, vamos anunciar e pode ter certeza, de uma forma ou de outra, esta palavra está operando maravilhas e milagres. Aqui no coxo, visível, mas muitas vezes esta palavra opera no coração do homem, seja para salvação, seja para condenação, é a operação desta palavra. Espírito e vida são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Creiamos nisso, meus amados irmãos, e vamos nos encher dela. Se encher da palavra é se encher do Espírito Santo de Deus. Se encher do Espírito Santo de Deus é se encher desta palavra. E daí, quando o Senhor quiser nos usar, então Ele vai fazer. Nós seremos apenas canais, instrumentos, por onde esta palavra vai passar e vai alcançar aquele necessitado, aquele que está precisando ser salvo, ser liberto, ser curado, ser transformado. Seja um instrumento de Deus, esteja pronto. Pregue, como disse Paulo, em tempo e fora de tempo. O milagre pertence ao Senhor e Ele vai fazer porque é fiel àquele que prometeu. Amém.